Olha pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez e dessa vez para iniciar um movimento novo. Eu vou pelo menos tentar durante uma vez por semana deixar uma breve reflexão para o seu coração. Eu queria nessa manhã, nesse dia, nesse iniciar de final de semana, nós estamos na sexta-feira, lembrar aos irmãos sobre a necessidade que temos de viver o Evangelho de forma integral, de forma piedosa, de forma que o Evangelho seja o Evangelho em nossas vidas, de forma que o Evangelho seja significativo em nossas vidas, de forma que o Evangelho venha a transformar realmente as nossas vidas. Eu gosto de perceber no Apocalipse, nas cartas que Jesus manda às igrejas da Ásia Menor, Jesus sempre termina dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E se a gente perceber, a gente pode chegar à conclusão de que durante todas as cartas que são enviadas, nos textos, a gente percebe que o Senhor Jesus acompanha a vida da sua igreja, acompanha a vida dos seus. Ele diz: conheço as tuas obras, sei que tens sofrido, sei que tens aí pagado um preço por amor ao meu nome, sei que vocês estão localizados aí aonde habita o trono de Satanás. A ideia de que Jesus acompanha, Jesus está presente, Jesus está ao lado, Jesus não está alheio, Jesus está atento à sua igreja, à caminhada da sua igreja, à necessidade de seus servos, ele está contemplando e estar ao lado. E aí, ele sempre diz: quem tem espírito ouça o que? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. A gente precisa deixar o ouvido sensível, aberto, apto para a gente ouvir o que o Espírito tem a dizer a nós, porque o Evangelho é uma transformação de todo dia. O Evangelho nos transforma todo dia, ou pelo menos deve nos transformar todo dia. A gente ser cada dia mais parecido com Jesus. E pensando nisso e nos meus pensamentos, nas minhas elucubrações, eu lembrei de um camarada que eu entrevistei alguns anos atrás, na verdade muitos anos atrás, ainda quando eu era seminarista, num trabalho que fiz para o pastor Henrique sobre missão integral. Um pastor que é um dos camaradas que carregam essa teologia, essa praxe de vida da missão integral, chamado pastor Valdir Starnagel. Ele escreveu um texto que está num livro chamado Perspectivas, junto com outros muitos teólogos renomados, como o Dr. Russell Shedd, Dr. John Stott e vários pensadores mundiais, teólogos, missionários. Ele escreveu um livro falando sobre a missão integral e ele cita o texto do cego de Jericó, de Lucas 18, do 35 ao 43. O texto diz assim: quando chegava a Jericó, havia um cego que mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou do que se tratava. Disseram-lhe: Jesus o Nazareno ia passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A primeira coisa que o Starnagel cita no seu texto, e eu achei interessantíssimo, é sobre esse fato da necessidade do cego, dessa questão do cego, desse problema que ele enfrenta, dessa dificuldade que ele enfrenta, que o impossibilita de viver, que o impossibilita de ter esperança, que o impossibilita de ser uma pessoa de uma caminhada normal. De modo que essa percepção o Starnagel traz para os nossos dias é interessantíssimo, porque ele diz: olha, quem são
essas pessoas que ficam à beira do caminho gritando pela ajuda de Jesus nos nossos dias? Quem são essas pessoas que não encontraram de fato aquilo que elas precisam? Ele pensa e levanta uma hipótese de que Herodes, muito provavelmente, e outras pessoas importantes, e outros religiosos importantes, passaram por aquele caminho de Jericó para chegar em Jerusalém, e ao passarem, se depararam com esse cego e com muitos outros necessitados, e quem sabe eles não atenderam a essas pessoas dando esmolas, mas aquela esmola de olhar de cima para baixo, aquela esmola que evidencia um ato de superioridade, e o que não faz cessar a necessidade desse cego. A Bíblia diz que ele está no meio de uma multidão e ele consegue discernir que Jesus vai passar, ele ouve de alguma forma, ele entende, e ele pergunta quem é por ali, e dizem a ele que é Jesus. O Starnagel levanta a questão: quem são as pessoas nesses nossos dias que estendem a mão? E ele mesmo responde esse pensamento dizendo que são os meninos que ficam à beira do semáforo, que estendem a mão para dentro dos nossos carros. São as pessoas que batem nas nossas portas querendo vender alguma coisa. São as pessoas que nos pedem às vezes o que comer. E a pergunta é como será a percepção que nós teremos dessas pessoas? A percepção de Herodes, dos fariseus, dos mestres da lei, dos homens importantes que oram de cima para baixo e apenas estendem a mão dando esmola, e é isso? Ou será como a de Jesus, perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça evidencia não só a necessidade do homem, mas o ouvir, o ser empático, o entender, o permanecer ali, assim como ele foi com Zaqueu, assim como ele foi com tantos outros. O texto continua dizendo que o homem, ao saber que é Jesus, do verso de número 38, ele diz: então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que ele calasse. Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse ponto a gente vê a turma do protocolo. Opa, não incomoda o mestre. Opa, você tá efusivo demais. Opa, precisa se manter ali a liturgia, precisa se manter o protocolo, precisa se manter aquilo que foi planejado. Mas o Espírito de Deus, ele age da forma que ele quer, ele sopra como quer, onde quer, e não importa para ele aquilo que nós preparamos, se aquilo que nós preparamos não é de fato aquilo que ele preparou, e sendo o que ele preparou de modo mais importante, de modo a entender e a saber a necessidade a que nós precisamos, ele então irá fazer aquilo que ele deseja. O protocolo, ele serve apenas por protocolo, por burocracia. Nosso Deus não se encaixa em metodologias, em ferramentas, em liturgias ou em qualquer coisa semelhante desse tipo. A Bíblia diz que ele continua a gritar, e graças a Deus por isso, porque ele sabe, a necessidade é dele. E a partir do verso 40, Jesus para e Jesus manda que tragam ele. E quando chegou, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele respondeu a Jesus: Senhor, eu quero voltar a ver. E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. As pessoas precisam ter a oportunidade de ouvir isso de nós. A gente não pode criar barreiras, a gente não pode criar preconceitos, a gente não pode, de alguma forma, deixar essas pessoas se sentirem desprestigiadas, desmerecidas, desamparadas. Eu e você, como discípulos de Jesus, ao sermos repreendidos pelo Evangelho, exortados pelo Evangelho, ao
entendermos o Evangelho, precisamos entender que o Evangelho nos faz mais parecidos com Jesus para que nós possamos agir como Jesus. O mandato de Jesus na grande comissão é expressada pelo evangelista de João de uma forma mais enfática, quando ele diz: assim como o Pai me enviou, eu o envio a vós. Assim como Jesus foi enviado a curar o cego de nascença, a curar o cego de Jericó, a curar o coração de Zaqueu, o caráter de Zaqueu, nós somos enviados por Deus a curar a essas pessoas que precisam, carecem, necessitam da nossa ajuda. Porque só o Evangelho de fato pode transformar elas. E a gente precisa alcançá-las em toda dimensão da existência delas, mas levando a elas o Evangelho do Reino de Deus, porque é o Evangelho do Reino de Deus que irá transformar a vida delas. É o Evangelho do Reino de Deus que irá transformá-las e irá dar a elas sentido à sua existência. Jesus fala que a fé salvou o homem, e essa fé é uma fé salvífica, regeneradora, uma fé transformadora. Não foi só uma fé no sentido de uma cura, não foi só uma fé no sentido de que ele creu que ele poderia ser curado por Jesus, mas a alma foi curada, o espírito foi curado, ele foi transformado, regenerado. Esse é o poder da ressurreição, diz o apóstolo Paulo, que levantou Jesus dentre os mortos. Esse é o mesmo poder que pode operar em nós e transformar as nossas existências, as nossas vidas para a glória de Deus. Quando Jesus se encontra com esse homem e diz: a fé te salvou, acontece uma coisa maravilhosa. Na mesma hora, diz a Bíblia, ele recuperou a visão, no verso de número 43. E aí o texto termina de uma forma muito linda. E glorificavam a Deus. E foi seguindo Jesus, e vendo isso, todo o povo dava glória a Deus. Quando somos regenerados, o Senhor põe nos nossos lábios um cântico novo, uma nova percepção. E o desejo do nosso coração agora é viver para a glória de Deus. Aleluia. É viver, é que nossa existência possa emanar, possa glorificar, possa exaltar, enaltecer, engrandecer o eterno. Porque agora a gente não vive só por viver, ou não vive querendo viver apenas os conceitos desse tempo presente, mas a gente vive agora com um novo sentido, o sentido de encontrar sentido no verdadeiro sentido que é Deus, e esse Deus que nos dá o sentido nos faz entender que o verdadeiro sentido é vivermos para a glória dele. Aleluia! E por isso no nosso coração, nos nossos lábios, há um cântico novo de exaltação ao Cordeiro. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a honra, a força e o poder. Digno é o Cordeiro. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e que Deus nos ajude a termos ouvidos para ouvir, para sermos transformados por esse Evangelho, para que nós possamos ser instrumentos de Deus para a transformação de outros que redunde na glória de Deus. Deus te abençoe. Até o próximo tempo que nós estaremos juntos aqui. Um abraço.